ele mostra quão sensível é o anjo do Senhor, né? E a mulher estava orando. Ele disse: aquela mulher ali, ela está orando. Falou até pelo que ela estava orando. E ela ainda perdeu. Já pensou? Vamos nos pôr em pé, vamos ler a Bíblia. Apocalipse 3, versos o 15 ao 19. Né? Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, e cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sempre arrependimento. A palavra da pregação sempre foi arrependimento, desde o princípio, né? Em todo o tempo foi pregado o arrependimento. Deus bendito, Pai amado, nós temos recebido Tua palavra, temos lido e temos crido que Tu enviaste o mensageiro, o profeta, o revelador, para esclarecer tudo para nós. E nós tomamos parte por parte, queremos ser beneficiados por ela o máximo que pudermos. Queremos aproveitar cada palavra. E para isso nós precisamos do Teu Espírito para nos ajudar. Como está escrito que o Espírito é que ajuda as nossas fraquezas. Por isso nós continuamos te pedindo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, podem assentar. No livro das Eras, na página 304, parece que nós vamos terminar de estudar o livro e os livros que eu pedi não chegam, né? Antes de começar, por que o anjo saiu da mulher? Agora eu não sei. O irmão Bruno só disse que ela ia perder a bênção, né? Ele disse: ali está uma mulher e ela está orando por um problema, assim, assim, o anjo está ali, e continuou falando, e de repente ele disse: ela vai perder isso. Ela não está percebendo, ela vai perder. Eu creio que ela perdeu, o anjo se foi para outra pessoa. Talvez a falta de atenção, né? Ela não recebeu, ela não pegou a coisa, né? Passou por alto. E ela orando. São coisas, não dá para entender tudo, né? Faltou a fé? Ou ela não percebeu que o profeta estava falando com ela?
para tomar posse, porque tem que tomar posse, né? Se a gente for discorrer a Bíblia, vai lembrando, né? Paulo falando para Timóteo: toma posse da vida eterna. Outro lugar diz: guarda o que você tem, segura para não perder, e por aí vai. E em outras mensagens eu já observei isso. O profeta dizia: eu creio que ele vai perder, ele não está percebendo, e a coisa passa, vai embora. Então é preciso estar atento, né? Quando Eliseu pediu para Elias porção dobrada do Espírito, Elias disse para ele assim: você pediu uma coisa dura, difícil, porém, se você me vir quando eu partir, você recebe. Se você não me ver, você não recebe. Então Eliseu teve que ficar muito atento, né? Porque foi um rapto, e Deus tomou Elias. Mas Eliseu não perdeu, ele viu. Já pensou se Eliseu distrai um pouquinho por alguma coisa? O Espírito de Deus tomava Elias, quando ele caçasse, cadê? Ficou sem. Elias disse: se você me vir quando eu partir. Então tem a ver com a vigilância, né? Com estar apercebido para receber de Deus as coisas. E isso acontece. O pastor Wagner conta uma história de uma tia dele, né? Que foi através de quem ele foi para o tabernáculo, em Goiânia. Essa tia dele tinha uns problemas, muitos problemas, e ouviam, né, das coisas que aconteciam no tabernáculo, e alguns da família dele era da igreja presbiteriana, me parece que é a mãe dele. E essa tia dele queria ir ao tabernáculo, porém não achava companhia para ir. Chamava um, né, eu não vou. Chamava outro, também não vou. Aí por fim chamou ele, né? Ah, tia, eu vou com a senhora. Ele era jovem, né? Eu vou com a senhora fazer companhia. E foi. E chegou lá, já estava lotado, e ela foi por um lado assim, e ele disse que entrou, parece que pelo meio da igreja, ficou em pé no meio do corredor, e os irmãos cantando, e logo então chamaram o pregador da fé, como eles diziam, que era o pastor Joaquim Gonçalves, e o pastor Joaquim pregou uma mensagem rápida de evangelismo, cura divina, libertação, e logo ele começou a chamar as pessoas, igual o irmão Brana estava chamando aqui aí na fita, né? Começou a revelar as pessoas. Aqui tem uma pessoa assim, 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 vem aqui à frente. E foi indo, de repente ele disse: aqui tem uma mulher e ela tem problema disso, problema daquilo. E logo o pastor Wagner disse que já captou, disse: é minha tia. Ele conhecia. E vem aqui à frente. E ela não foi. E ele continuou e orou por outras pessoas e voltou e disse: olha, aquela mulher assim, 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 tem tal e tal e tal. E tem mais uma coisa, e ela está usando uma peruca. E disse: é minha tia. A tia dele usava uma peruca. E ela está usando uma peruca. E tem mais uma coisa, e a peruca é do cabelo de uma mulher que está queimando no inferno. Vem aqui à frente. E ela não foi. E ele tornou orar por outras pessoas, chamou outras pessoas, voltou a chamar ela novamente. A mulher assim, assim, repetiu tudo de novo, e ela não foi. E quando terminou o culto, o pastor Wagner disse que quando viu ele estava lá na frente,
aceitando a palavra, nunca mais deixou o tabernáculo, e a tia dele se tornou uma pessoa pior do que o que era, tomou ódio por ele, até hoje, se ela já não morreu. Eu não lembro se ele me disse. Então são coisas que ela quis ir lá, teve a oportunidade, Deus falou com ela e ela perdeu. E naquele caso ainda não era só cura, né? Tinha a ver com cura da alma. E ela não foi. Ele disse: desde então ela se tornou uma pessoa terrível, um espírito terrível, e passou a odiar ele. Por que razão? Estranho, né? Mas são coisas que acontecem. O profeta conta de uma jovem que ele chamou também num culto de evangelismo e fez menção dela de alguma forma, chamando ela para ser salva, né? Para aceitar a salvação. E ela não foi. Depois de um tempo, ele encontrou ela bêbada na rua. Ela viu ele primeiro e começou a gritar: ei pregador, ei pregador. E ele parou para falar com ela e disse: você lembra aquele dia na reunião que você me chamou assim, 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 e eu não fui? Sim, lembro. Ela disse: depois daquele dia eu pude ver minha própria mãe fritando no inferno e sorrir daquilo. E saiu sorrindo. É uma coisa terrível, né? Então ele diz em muitas mensagens. No livro de Jó está escrito assim: Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém dá ouvido. Ele diz em várias mensagens: o Espírito de Deus fala contigo, mas haverá um dia em que ele falará pela última vez e você não poderá ouvir mais. Então ele poderá falar e falar e você não ouvirá mais. Aí ele dá o exemplo lá do toque da trombeta no ano do jubileu em Israel, né? No ano do jubileu, quando tocava a trombeta, todos os escravos, todo mundo que tinha sido vendido como escravo, que era escravo, quando ele ouvia o toque da trombeta, ele podia largar tudo que ele estivesse fazendo, se ele estivesse trabalhando, se ele tivesse, podia deixar tudo e ir embora, livre. Mas se alguém dissesse assim: não, eu não vou embora, eu não quero ir embora não, eu amo meu Senhor e vou ficar por aqui mesmo. Então a lei mandava que pegassem ele e levasse perante os anciãos, e pegavam uma suvela e furava a orelha dele, fazia um buraco, marcava ele com a orelha, um buraco na orelha. E a partir de então, a trombeta poderia soar quantas vezes. Ele não podia mais deixar e ir embora livre. Ele escolheu ser escravo, então ele ficava escravo para o resto da vida. E aí vai ligando essas coisas assim, né? E no fim sempre há um mistério, como diz o profeta. Vamos para o livro, é a página 304, né, o parágrafo 73. Ou melhor, o 74, né? Nós já lemos a escritura, os versos 15 até o 19, nessa azul aí, qual página? Página 18. Visto que lemos isto juntos, ele diz: estou certo
Que você notou que o Espírito não disse uma só coisa boa acerca desta era. Coisa terrível, né? O Espírito não disse nenhuma só coisa boa a respeito desta era. Para cada era houve um elogio, né? Depois o tenho, porém, contra ti. Mas para a era de Laodiceia não teve elogio. Foi direto para o tenho, porém, contra ti. Em outras palavras, nenhuma coisa boa acerca desta era. Ele faz duas acusações e decreta sua sentença sobre eles. Primeiro, versos 15 e 16. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Vamos examinar isto atentamente. Diz que este grupo da era da igreja de Laodiceia é morno. Esta mornidão requer uma punição de Deus. A punição é que serão vomitados de sua boca. Aqui é onde não queremos nos desviar, como muitas pessoas fazem. Elas muito insensatamente dizem que Deus pode vomitar você de sua boca, e isso prova que não há qualquer verdade na doutrina da perseverança dos santos. Eu quero corrigir seu pensamento agora mesmo. Este versículo não é dado a um indivíduo, é dado à igreja, como todos eles em todas as eras. É dado à igreja. Ele está falando à igreja. Além disso, você recordará: se simplesmente mantiver a palavra em mente, que em nenhum lugar diz que estamos na boca de Deus. Nós estamos gravados nas palmas de suas mãos, como indivíduos, né? Somos carregados em seu seio. Lá atrás, nas eras desconhecidas, antes do tempo, nós estávamos em sua mente. Nós estávamos em seu aprisco e em suas pastagens, porém nunca em sua boca. Mas o que está na boca do Senhor? A palavra está em sua boca. Mateus 4:4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra deve estar em nossas bocas também. Agora sabemos que a igreja é seu corpo. Está aqui assumindo seu lugar. O que estará na boca da igreja? A palavra. Primeira carta de Pedro 4:11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Segunda carta de Pedro 1:21.
porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, o que há de errado com estas pessoas do último dia? Elas fugiram da palavra. Elas não são mais ferventes para com ela. Elas são mornas para com ela. Eu vou provar isso agora mesmo. Os batistas têm seus credos e dogmas baseados na palavra e não conseguem dissuadi-los. Eles dizem que os dias apostólicos de milagres terminaram e que não há batismo do Espírito Santo depois de crer. Os metodistas dizem, baseados na palavra, que não há batismo nas águas, aspersão não é batismo, e que a santificação é o batismo do Espírito Santo. A Igreja de Cristo especializa-se no batismo regenerativo e, na maioria dos casos, eles descem pecadores enxutos e saem pecadores molhados. Isso acontece muitas vezes, por não compreenderem a palavra. E por mais que se ensine, ainda pessoas, muitas vezes, cometem esse equívoco em pensar que são salvas ao serem batizadas, ao serem imergidas nas águas. Quando a Bíblia diz claramente, batismo não salva. Então, a pessoa é batizada sem que uma obra interna tenha acontecido. Acontece isso aqui. Ela desce um pecador enxuto, sai um pecador molhado. Só isso. Todavia, eles alegam que sua doutrina baseia-se na palavra. Continue, vá verificando um de cada vez e chegue aos pentecostais. Eles têm a palavra? Deles o teste da palavra e veja. Eles trairão a palavra por uma sensação quase que toda vez. Se você pode produzir uma manifestação tal como azeite, e sangue, e línguas, e outros sinais, não importa se na palavra ou não, ou se adequadamente interpretado de acordo com a palavra, a maioria se inclinará a isto. Mas o que aconteceu à palavra? A palavra foi posta de lado. Por isso Deus diz: eu irei contra todos vocês. Eu os vomitarei da minha boca. Isto é o fim. Durante as 7 eras, sem exceção, eu apenas vi homens estimando sua própria palavra acima da minha. Por isso, no fim desta era, eu vou vomitá-los de minha boca. Tudo acabou. Eu certamente vou falar, sim, eu estou aqui no meio da igreja. O Amém de Deus, fiel e verdadeiro, se revelará e será através de meu profeta. Olha como devemos observar isso. O Amém de Deus, fiel e verdadeiro, se revelará
e será através de meu profeta. Oh, sim. E isto é assim. Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Aí está. Ele está enviando um profeta vindicado. Ele está enviando um profeta após quase 2000 anos. Ele está enviando alguém que está tão longe da organização, da instrução e do mundo da religião, que, como João Batista e Elias de outrora, ouvirá somente de Deus e terá o assim diz o Senhor e falará por Deus. Essas afirmações devem ser bem assimiladas, porque a compreensão disto é que faz dar sentido à leitura da mensagem do profeta, é que faz dar sentido a cada palavra, porque de outra forma nós pegamos a mensagem, como estou com essa aqui, a sua vida digna do Evangelho, nós pegamos ela e lemos do começo ao fim como se lê um jornal ou uma matéria qualquer, e não produz efeito. Mas se lemos com esta consciência que a voz do profeta, a pregação do profeta, é o assim diz o Senhor, é Deus falando, então isto toma um rumo bem diferente. Veja, observe isto. Ele será o porta-voz de Deus. O profeta é o porta-voz de Deus. E ele, como é declarado em Malaquias 4:6, converterá os corações dos filhos aos pais. Ele trará de volta os escolhidos do último dia, e eles ouvirão um profeta vindicado transmitir a exata verdade, assim como foi com Paulo. Ele restaurará a verdade como eles a tinham. E esses escolhidos, juntamente com ele naquele dia, serão os que verdadeiramente manifestarão o Senhor e serão seu corpo e serão sua voz. Agora está. Aí já não é mais só a voz do profeta, que é a voz de Deus. Aqueles que ouvem, aqueles que recebem, como Jesus disse, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Sendo assim, recebe do mesmo Espírito que está no profeta, um espírito de revelação, de sabedoria, de prudência.
percepção profética. E sendo assim, não falarão de outra coisa senão do mesmo que o profeta fala. Então se tornam também a voz de Deus. Observe isto. E esses escolhidos, juntamente com ele naquele dia, serão os que verdadeiramente manifestarão o Senhor e serão seu corpo e serão sua voz e executarão suas obras. Aleluia, diz o irmão Branham. E ele pergunta: você vê isto? Você compreende isto? Você vê. Ver aqui significa compreender. Como em São João 3, né? Jesus falando: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E o irmão Branham vem e diz assim: isto significa compreender o reino. Quem não nasce de novo não pode compreender o reino, não pode compreender as coisas do Espírito. Então, quando ele está dizendo aqui, você vê isto, ele está perguntando, você compreende isto? O que significa isto? Estar entre os escolhidos que recebem o profeta, que são beneficiados com o galardão de profeta, serão os que verdadeiramente manifestarão o Senhor e serão seu corpo e serão sua voz e executarão suas obras. Aleluia! Você vê isto? Uma breve consideração da história da igreja provará quão exato é este pensamento. E ele continua dizendo que isto é uma coisa tão verdadeira, exata. Então, olha, esse negócio de voz, ter que ouvir a voz, só a voz literal do irmão Branham. E tem que ser em fita, se for outra coisa também não vale, né? Tem que ser em fita. Pelo que fala, tem que ser em fita, só serve se for na fita. Porque o irmão Branham só mencionava fita, então não pode ser tablet também, né? Se for levar a coisa, porque o irmão Branham falou fita, então tem que ser fita, não pode ser tablet, não pode ser cartão de memória, não pode ser pendrive. Não. Por que não arrumam toca-fitas para rodar fitas para o povo? Tem que ser fita. A voz de Deus. Certo. Aí o dia que chegar
o grande aperto da noiva, e você não tiver aonde ouvir uma fita, ou num tablet, ou num celular, para ouvir a voz literal do profeta, aí você vai ficar sem a voz de Deus. Aí você está perdido, porque você não tem mais a voz de Deus. Porque ela ficou nas fitas. Ela não entrou em você. Você não se tornou a voz. Mas o soldadinho gaulês respondeu para os grandes evangelistas que foram até o país de Gales e perguntaram, procurando onde é que estava o avivamento, o grande avivamento gaulês, que eles ouviram no seu país e foram para ver. E lá estava o soldadinho na rua, rodando o seu cacetete, assoviando o hino, e eles disseram: aquele é um crente. Ele deve saber dizer para nós onde está o avivamento gaulês. E foram até ele e perguntaram o endereço, onde é que estava acontecendo o avivamento. E ele diz: eu sou o avivamento. O avivamento está dentro de mim. Não é aí. Você não vai encontrar aí quem sabe, uma grande tenda ou um grande ginásio ou alguma coisa cheia de gente gritando, e não é isso. O avivamento está aqui. Eu recebi a palavra, eu recebi vida, isso está fluindo agora. E aqui ele está dizendo que a própria história prova que isso é verdade. Veja, na tenebrosa Idade Média, a palavra esteve quase que inteiramente fora do alcance das pessoas. Mas Deus enviou Lutero com a palavra. Os luteranos falaram por Deus naquele tempo. Porém, eles se organizaram. E novamente a palavra pura foi perdida, porque a organização tende para dogmas e credos. Tem que inventar alguma coisa, né? Tem que inventar alguma... e estabelecer. Como o irmão Branham mostra aqui nas Eras, não me lembro qual. Ele diz assim: um grande cuidado e medo de perder o que tem faz com que se denominem e criem certas regras estabelecem, e isso tem que ser assim. Veja, cria-se algo em torno da mensagem do mensageiro. Foi o que todos eles fizeram, foi o que os luteranos fizeram, e estabeleceram, e agora isso é assim. Isso é denominação. Então é mais ou menos assim, né? Bom, então o profeta é a voz de Deus, e ele falou fita, então tem que escutar fita, e só é mensagem de profeta se escutar fita, e todo mundo tem que sentar. Ele pregava 4 horas, temos que sentar e ficar 4 horas ouvindo fitas. Quando ele disse: gente, eu faço isso porque eu estou gravando, para ficar guardado, armazenado para vocês. Mas pregadores, encurtem suas pregações.
30, 45 minutos é suficiente. E não precisa de comer a comida tudo de uma vez. É uma desordem até, né? É uma desordem. Tem muita gente que é assim, não tem hora para comer. Começa de manhã, termina de noite. É o dia inteiro aquela coisa desordenada. A gente viu muito disso lá nas roças, né? O saco de farinha ficava num canto assim, em cima de um cepo, toda hora passava uma mão cheia de farinha na boca, sai mastigando, vai lá, volta outra mão cheia de farinha. E qualquer hora um ia ali e passava a mão num pedaço de carne, botava no fogo e fritava ou assava e saía comendo e pegava um punhado de farinha. Aquela desordem assim o dia inteiro. Assim fazem com a mensagem. Entra no carro, liga o irmão Brana falando lá e sai conversando, batendo papo e negociando, e a voz do irmão Brana está rodando lá. Não, estou ouvindo a voz de Deus. E escuta dentro do carro, e liga dentro de casa, e está batendo papo, e a coisa está rodando lá. O dia inteiro assim, ó. O que ele está falando mesmo? Está tudo sem proveito. Uma desordem. Se torna até um desrespeito, né? Vira uma brincadeira, vira um fanatismo desordenado. Mas veja, mas os luteranos falaram por Deus naquele dia, porém eles se organizaram. Então eles falaram por Deus até que criaram algo e fecharam o cerco. É isso e é isso. Veja. Porém eles se organizaram e novamente a palavra pura foi perdida, porque a organização tende para dogmas e credos e não para a simples palavra. Eles não podiam mais falar por Deus. Os luteranos, que falaram por Deus, logo se denominaram e já não podiam mais falar por Deus. Não podiam mais falar por Deus. Então Deus enviou Wesley. E ele era a voz com a palavra em seu dia. As pessoas que receberam sua revelação de Deus tornaram-se cartas vivas, lidas e conhecidas por todos os homens de sua geração. Se tornaram a voz de Deus no tempo de Wesley, juntamente com a mensagem de Wesley. Quando os metodistas falharam, criaram algo em torno daquilo, Deus levantou outros e assim tem prosseguido através dos anos, até que neste último dia há novamente outro povo na terra. Preste atenção nisso. Há novamente outro povo na terra, que sob seu mensageiro serão a voz final para a era final. Crê nisso ou não crê nisso? Crê no profeta ou não crê no profeta? Se não crê nisso aqui, não crê no profeta, não crê no que Mambrana falou. Ele não disse aqui, ó, que neste último dia haverá um homem sobre a terra
e que Ele sozinho será a voz. Mas Ele disse aqui, neste último dia, haverá novamente outro povo. É um povo na terra que sob seu mensageiro, é sob a direção do mensageiro, não é excluindo o mensageiro, não é um povo falando suas próprias palavras, mas é um povo sob a direção, do mensageiro, serão a voz final para a era final. E de quem é a voz final? Não é de Deus? Quem tem a palavra final? Ele tem a palavra final. Sim, Senhor. A igreja, agora observe isso, a igreja não é mais porta-voz de Deus. Agora aqui nós vamos entender, quando ele fala da igreja, num contexto geral, a igreja aqui envolve a verdadeira vinha com a falsa vinha, o grupo inteiro. A igreja não é mais porta-voz de Deus. Ela é porta-voz de si própria. Por isso Deus está virando-se contra ela. Ele a confundirá. Agora observe isto. Ele a confundirá através do profeta e da noiva. O profeta nunca está sozinho. Ele a confundirá através do profeta e da noiva, porque a voz de Deus estará no profeta? É assim que está escrito? Foi assim que ele disse? A voz de Deus estará nele, no profeta? Aqui está escrito: a voz de Deus estará nela, na noiva. É muito claro, mais claro do que o que seria necessário. Mais claro, até mais claro do que o que seria necessário. Veja, vale repetir isso aqui, Ele aqui é Deus. Confundirá a igreja através do profeta e da noiva, porque a voz de Deus estará nela, na noiva. Porque o profeta veio e se foi. A voz de Deus não poderia estar somente no profeta, porque ele cumpriu o seu ministério, mas a voz de Deus está na noiva. Veja, está sim. Será que ele captou algum espírito dizendo: não está não? Aí ele afirma: está sim, porque diz no último capítulo de Apocalipse, versículo 17: e o Espírito e a esposa dizem: vem. É o Espírito e a esposa. Que Espírito é esse? É o Espírito de Cristo, é o Espírito do mensageiro,
com a esposa, o espírito e a esposa. Não é só o espírito e nem só a esposa. Uma vez mais, o mundo ouvirá diretamente de Deus, como no Pentecostes. Diretamente de Deus. Mas espera aí, aqui está dizendo que é através do profeta, que é através da noiva, que é através da esposa, que é através do Espírito, e é diretamente de Deus? É a forma direta de Deus falar, é através do seu povo, é através da sua noiva. Então, quando ela fala, é Deus falando diretamente. Irmão, quando você vai pela rua aí e fala estas verdades para as pessoas por aí, elas não sabem, se soubessem pararia e prestaria atenção. É Deus falando diretamente com elas. É o que a mensagem está dizendo aqui, ó. É Deus falando diretamente com elas. Se as pessoas soubessem, mesmo se nós fôssemos mais conscientes, né? Às vezes você anda, passa no meio das pessoas e vez ou outra parece que diz assim: se as pessoas soubessem quem está passando no meio delas. Veja, uma vez mais o mundo ouvirá diretamente de Deus como no Pentecostes, porém, evidentemente, essa noiva palavra será repudiada como na primeira era. Essa noiva palavra será repudiada como na primeira era. Veja que aí já não se separa mais a noiva da palavra. Tem que parar? Tem, né? Ora, ele tem clamado para esta última era. Vocês têm a palavra. Vocês têm mais Bíblias do que nunca. Porém, não estão fazendo nada com a palavra, senão dividi-la, retalhá-la, tomando o que querem, deixando de lado o que não querem. Vocês não estão interessados em vivê-la, mas em debatê-la. Oh, que verdade! Esse mundão aí de chamados evangélicos e tudo mais falam tanto da palavra de Deus, fala mais do que a gente, e é versículo para todo lado, e tanta coisa, e fala em Deus, e fala em Deus, e fala em Deus. Sabe, o estranho é que normalmente quem tem natureza assassina gosta muito de falar em Deus. Veja, mas não querem vivê-la, não. Todo mundo agora está com a boca cheia de promessas. Promessas e mais promessas. Mas viver a palavra? Chama para viver. Não. Aí não. Oxalá vocês fossem frios ou quentes. Se fossem frios,
e a rejeitassem, eu poderia suportar isso. Olha o que Deus está dizendo. É melhor alguém rejeitar de todo a palavra do que tomar em parte. Se ficassem incandescentes até conhecer a verdade dela e vivê-la, eu os louvaria por isso. Porém, quando vocês simplesmente tomam minha palavra e não a honram, eu em troca tenho que me recusar a honrá-los. Vomitá-los-ei, pois me causam náuseas. Que condição terrível para esta era. Mas é a verdade. É a palavra, ela tem que se cumprir. Está escrito. Se está escrito, tem que se cumprir. E está se cumprindo. O mundo está cumprindo a parte deles à risca. Resta nós tomarmos a nossa posição cada dia. Que Deus nos ajude. Senhor, Pai amado, nós te pedimos que o Senhor nos ajude, pois tua palavra, ela é muito forte. Ela realmente é como a espada aguda que penetra até a divisão da alma e do espírito. Nós podemos compreender porque as pessoas não suportam ela. Porque de fato ela penetra as juntas e medulas. Não a podem suportar. Não foram feitos para isto. Mas o Senhor tem um povo, como está escrito aqui. O Senhor teria um povo nos últimos dias. E nós não podemos fazer outra coisa senão assumir que somos um dos tais. Nós não podemos negar isto, apesar da nossa fragilidade. Mas para quem iremos nós? Não tem como estarmos do outro lado. Só encontramos meio de estarmos do lado da palavra verdadeira. Então, somos um dos tais, sim. Não queremos fazer como Pedro naquele dia, dizer, não, eu não sou. Somos, sim. E te agradecemos por isto. Te louvamos, pois é a tua graça que fez isto. Não fomos nós, mas foi o Senhor que nos fez. Povo seu, ovelhas do seu pasto. Molda, Senhor, em nós o teu caráter. Aperfeiçoa-nos segundo a tua vontade. E que creiamos que a nossa voz é a voz do Senhor. Que seja tirado de nossas bocas aquilo que não é a voz do Senhor. Nós precisamos ser também purificados, ter nossos lábios purificados, como teve Isaías, para não falar palavras, senão as tuas palavras, ó Pai. Acrescenta a medida da fé e do teu Espírito em cada membro deste corpo de Cristo. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Te agradecemos por mais este culto, mais esta porção que o Senhor nos deu.
Pedimos que o Senhor acompanhe cada um ao sair daqui nesta noite e que Tu sejas misericordioso para com aqueles que não puderam estar nesta noite. É a nossa oração, é a nossa intercessão. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus continue abençoando a todos. Quinta-feira, culto de oração, se o Senhor nos permitir.